Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja quando vocês estão vendo esse vídeo. Eu sou o João e estou com meu colega Gustavo do curso de Sistema de Informação. Hoje na matéria de Introdução à Computação, a gente vai apresentar um pouco sobre as principais funções do Adobe Photoshop. Bom, basicamente essa é a interface do programa. Do lado esquerdo são as ferramentas, no topo as propriedades e do lado direito são os ajustes. Os ajustes seria como fosse o coração do programa. Nele você meio que faz tudo ali. Inicialmente nela a gente pode fazer a edição, desbloqueando a imagem, clicando 2 vezes no cadeadinho. No lado direito também a gente consegue mexer nas camadas, que são o principal de tudo. Nela a gente consegue também fazer uma camada em branco. E a gente só consegue mexer exclusivamente em uma camada, ela estando em primeiro plano, ou seja, a primeira camada sempre vai estar acima das outras. E é interessante por conta que a camada em branco a gente consegue fazer uma futura edição sem alterar a camada que está por baixo. E nessas camadas também a gente consegue adicionar outras. Aí no caso a gente sobe lá em propriedades e vai em file e adiciona outra imagem, que vai ser como se fosse uma guia de navegador mesmo, que a gente se compara com abas. E agora o Gustavo ele vai falar um pouco sobre as ferramentas do lado esquerdo. Explicando um pouco sobre as ferramentas de maneira breve, basicamente a gente tem primeiro a ferramenta de mover, que ela basicamente vai servir para você movimentar a imagem ou a camada selecionada. Como sempre, como o João até falou, a gente tem que selecionar a camada para poder fazer a edição dela. Tem que tomar muito cuidado para não acabar selecionando a camada errada. Tem a ferramenta de laço, que tem 3 opções entre elas, sendo ela a ferramenta de laço, laço poligonal e laço magnético. As 3 têm a mesma função. O laço serve mais ou menos como se fosse um lápis, que você faz um desenho e esse desenho vira um recorte. Esse recorte você pode deletar ele para tirar o fundo da imagem, você pode copiar ele e criar uma nova camada com esse recorte, de tantas várias funções. A única coisa que diferencia o laço do laço poligonal do laço magnético é a diferença como ele preenche o seu círculo. E também existe a ferramenta de varinha mágica. A varinha mágica também tem a mesma função de fazer um recorte. A diferença da varinha mágica para os demais é que ela é automática. Você só clica e ela realmente preenche o local que você deseja. Ela não é muito recomendada porque a maneira como é que ela identifica não é tão exata como as pessoas preferem. Tem a ferramenta de conta-gotas e pincel, que elas andam geralmente juntas, mesmo sendo ferramentas diferentes. A conta-gotas, basicamente, você seleciona uma área da imagem ou da camada para você pegar aquela cor, e o pincel você vai usar aquela cor para desenhos ou artes. Tem a ferramenta de carimbos também, que é uma ferramenta muito interessante, que ela funciona da seguinte maneira: você seleciona a ferramenta, segura a tecla Alt, você seleciona uma parte da sua imagem para tomar como ponto de referência, e depois você consegue pintar aquela mesma imagem onde você pegou o ponto de referência em qualquer outro lugar da imagem, como se fosse realmente um carimbo. Ela é bem simples. E outra ferramenta que também é bem simples é a ferramenta de texto, que ela é feita realmente para criar textos, e esse texto acaba virando uma imagem nas camadas também, você podendo alterar o tamanho, o tipo de letra, tipo de cor, de tantos formatos diferentes. Mais por cima a gente tem também as abas, que o João já falou também sobre elas, que servem como abas de navegador. E em cima das abas de navegador a gente tem as propriedades, que servem para auxiliar também no modo como a gente faz as edições no próprio Photoshop, sendo que as funções não caberiam tanto nas laterais. Bom, basicamente é isso, a apresentação sobre o Photoshop. Muito obrigado por assistirem, então até a próxima.